Olá, tudo bem com vocês? Ontem eu não consegui gravar o vídeo, então hoje, conforme eu tinha falado lá no Facebook, hoje eu ia estar gravando. Hoje eu vou falar de uma palavra que é muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu falar de alguma forma, de várias pregações ou em vídeos, porque ela é muito conhecida. Hoje eu vou falar de uma passagem de Jesus junto com os discípulos, que é uma das palavras que mais mexem comigo, porque tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas já passaram por essa situação. Então, eu vou estar lendo lá em Mateus 14, versículo 22, tá? Então, vamos lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem ao barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E depois os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é Filho de Deus." Eu anotei algumas informações aqui que me chamam muita atenção nesta palavra. O primeiro delas é que Jesus subiu para orar sozinho no monte. Jesus, ele tinha o hábito de orar ao Senhor, de buscar a presença de Deus. Jesus, sendo Jesus, tinha o hábito de orar. E às vezes nós não temos esse hábito de buscar a presença de Deus. Outro detalhe que me chama muita atenção nessa palavra é que o barco, ela representa a nossa vida. As ondas fortes são as tempestades, os problemas, as dificuldades, tudo aquele momento difícil que você passa. São as ondas fortes que vêm e batem contra o barco naquele momento, né? Jesus, ele já foi ao encontro deles andando sobre as águas. Ou seja, já houve um sobrenatural ali. Os discípulos já estavam presenciando algo sobrenatural. Outra coisa que me chama muita atenção é em relação ao Pedro. Estavam 3 discípulos, se eu não estou enganada, dentro do barco. E Pedro, e naquele momento, né, que eles ficaram com medo, né, porque eles viram Jesus andando sobre as águas, eles gritaram, né, Jesus fala com eles: "Coragem, sou eu, não tenha medo." E Pedro responde, ou seja, Pedro reconheceu a voz de Jesus.
Pedro sabia que era Jesus que estava ali, porque ele responde: se és mesmo o Senhor, me chame para que eu vá ao teu encontro. E às vezes, no meio de uma tempestade, isso acontece na nossa vida, né? Às vezes, no meio de um problema, Jesus ele chega até nós e fala assim: vem comigo, eu posso te ajudar nesse problema. E às vezes a gente é como os outros discípulos, que fica no barco, né? Esperando o milagre acontecer, né? Pedro, ele decidiu ir de encontro com Jesus. Ele queria viver aquele milagre, aquele sobrenatural na presença de Jesus. E ele fala: então vem. Jesus responde: venha, sou eu, né? Pode vir. E Pedro sai do barco. Pedro foi ousado. Pedro, ele quebrou toda ali as dificuldades, né? Tudo, o medo, não, naquele momento não paralisou Pedro. Pedro estava com os olhos fixos em Jesus naquele momento. E Pedro sai do barco e vai ao encontro de Jesus. Só que no meio do processo, ali no meio do caminho que ele estava indo em direção a Jesus, o vento bate contra ele. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos decididos a ir ao encontro de Jesus no meio da nossa dificuldade, no meio dos nossos problemas, e o problema às vezes quer vir nos derrubar e ser mais forte do que a nossa fé, né? E o que acontece com Pedro? Pedro tem medo e Pedro afunda. E essa é uma das partes que eu gosto muito, porque nós somos assim. Pedro nos representa, né? Pedro era a pessoa como nós somos. E nós temos medo também. Às vezes, quando eu tive essa palavra, na verdade, foi no meio da minha maior tempestade, que todos vocês já sabem, né? Eu me lembro que eu estava aqui na sala e eu lendo essa palavra e eu falei: Senhor, eu tô com medo. Eu estou com medo, mas eu quero ir à sua direção. Mas eu tenho medo do problema, porque o problema parece que está tão grande que eu não vou conseguir passar por ele. E Jesus, o que ele faz? Imediatamente, porque Pedro grita: socorro, Jesus, socorro, Senhor. E imediatamente Jesus vai e estende a mão para Pedro. Ei, se você pedir socorro ao Senhor, Ele imediatamente vai estender as mãos para você e vai te puxar de novo para cima das águas. Pedro, ele desviou os olhos dele. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema, nos ventos que estavam ali ao redor deles, na tempestade. Pedro, por um momento, achou que ele estava vivendo uma ilusão, não era Jesus que estava ali, então ele afundou. E Pedro pede socorro ao Senhor, e imediatamente Jesus estende a mão para Pedro e puxa ele para cima das águas. E o que mais me chama a atenção, que é, eles voltam juntos para o barco. Eu não imagino Jesus arrastando Pedro na água. Eu imagino Pedro do lado de Jesus andando sobre as águas. Por quê? Porque ele estava junto com Jesus. O medo dele já não era maior do que a fé que ele estava tendo naquele momento. Por mais que Jesus fala assim: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Ei, por que você está duvidando que Jesus pode te tirar do meio de uma tempestade? Por que você está duvidando que o vento é maior do que a sua fé, do que a sua esperança, do que aquilo que você precisa de viver com Jesus? Talvez hoje você está vivendo a sua maior tempestade que você nunca viveu antes. Mas peça socorro ao Senhor. Grita: socorro, Senhor. E Ele imediatamente vai estender as mãos para você e vai te puxar para as águas novamente. E vocês vão voltar juntos, caminhando para o barco. Você quer ser Pedro, que teve essa experiência com Deus, com Jesus, de andar sobre as águas, de voltar caminhando sobre as águas para o barco? Ou você quer ser os discípulos que ficaram dentro do barco apenas prestigiando isso? Eles apenas viram, mas eles não viveram. É diferente de quando você está vivendo um milagre e alguém que está de fora vendo um milagre. Qual você quer ser? Pedro, que mesmo que afundou,
Assim como cada um de nós corremos o risco de afundar diante de uma dificuldade, ou você quer ser os discípulos que ficaram sentados e vendo o milagre acontecer na vida de Pedro? Não deixe de você ter a sua maior experiência com Jesus, porque é nas maiores tempestades, é nas maiores dificuldades que você vai ver o maior milagre acontecendo na sua vida. Não é quando tá tudo dando certo, não é quando tá tudo indo muito bem. É quando tudo está fugindo do seu controle. É quando tudo parece que não faz sentido, é quando tudo parece que já não tem mais o controle, é quando você não consegue explicar, não está mais sobre as suas mãos. É aí que você vai viver a sua maior experiência com Jesus. E não tenha medo. Mas se tiver medo, peça socorro. Grite, socorro, Senhor. E Ele imediatamente vai estender as mãos para você. E vocês vão voltar juntos para o barco. Juntos. E a Bíblia cita que depois que eles chegaram no barco, a tempestade se acalmou. Porque Jesus estava com eles. Quando Jesus não estava com eles, a tempestade se formou e eles tiveram medo. Mas a partir do momento que Jesus estava com eles, não houve mais tempestade. Creia que Deus pode mudar a sua história. Creia que o Senhor pode tirar essa tempestade. Creia que Ele pode te socorrer, mesmo que você tenha medo. Mas não esquece, socorro, Senhor. E Ele vai imediatamente estender as mãos para você e vai te tirar e vai te levar junto com Ele para o barco. Amém?